Então, hoje a ideia é eu vou dar um panorama um pouquinho sobre a disciplina, só para vocês terem alguma ideia de como que ela vai, como que ela funciona, até para vocês tomarem a decisão se continuam nela ou não. Espero que continue, não é a disciplina mais difícil do mundo, então vai ser tranquilo. E vou dar uma primeira aula mais teórica para a gente contextualizar um pouquinho a disciplina. Legal? Então, essa disciplina, pessoal, ela é parte do nosso programa de minor em bioinformática, mas ela também entra dentro da parte de inteligência computacional. Ela, na verdade, é uma disciplina bem geral sobre esse tema de modelagem e simulação. Então, quem não está muito interessado em bioinformática, fique à vontade que a gente vai abordar outros temas, não só biologia, nessa disciplina. Então, é um tema bastante abrangente, tá no nosso dia a dia e é legal que vocês tenham um pouquinho de formação sobre o que é o uso de modelos, sobre o que é o uso de simulação e etc. Certo? Então, sobre o formato principal da disciplina, pessoal, essa é uma disciplina majoritariamente prática. Isso significa que vocês vão ter mais tempo programando, trabalhando e tal, do que assistindo o vídeo ou participando de encontro em si. Então, a organização dela, a gente vai ter 3 unidades. A primeira unidade, ela é uma unidade mais teórica, então eu vou introduzir os assuntos, introduzir vários conceitos que são muito importantes para vocês entenderem o que é a modelagem, para que serve uma modelagem. E também apresentar os casos clássicos, os exemplos clássicos da literatura de diferentes áreas. Isso vai ser nosso primeiro semestre e a avaliação desse primeiro semestre vai ser uma prova no sistema multiprovas sobre, sobre todos os assuntos que a gente vai abordar aqui. Nada do outro mundo, pessoal. A ideia dessa disciplina não é, é ser uma disciplina introdutória, é que vocês conheçam o que é modelagem, para que serve, quando que ela é aplicada e tal, e não que vocês saiam daqui grandes modeladores. Isso é para o futuro, terminado o curso. Aí, terminada essa primeira unidade, a gente vai para a parte prática. Então, a gente vai ter duas unidades, que essencialmente são 2 meses, um para uma unidade, outro para outra unidade, que vocês vão ter que desenvolver projetos de modelagem numa temática que eu já defini. Esses projetos eles serão em grupo, a ideia é que vocês trabalhem juntos, se reúnam para conseguir fazer alguma coisa mais interessante e também para que eu não tenha que corrigir 48 trabalhos diferentes. Mas é importante a interação, principalmente nessa situação que a gente tem, é que vocês aprendam a lidar com essas ferramentas de trabalho em equipe e tal, até pela questão profissional, que ninguém aí vai ficar trabalhando, programando sozinho. Certo? Então, o tema da segunda unidade vai ser pandemia. Então, a gente vai trabalhar os diferentes modelos de pandemia, de evolução de Covid, etc. Por algum motivo, eu tive alguns alunos que realizaram modelagem de pandemia em 2019, antes de ter pandemia. Dessa vez a gente vai ter muito mais assunto. Então a gente vai trabalhar alguns pontos práticos, por exemplo, vão ter temas de projeto aplicação de vacina, qual que é a melhor estratégia para aplicação de vacina, sobre o impacto de novas variantes, se eu tenho uma variante que tem mais transmissibilidade, qual que é o potencial impacto no crescimento, qual que é o impacto de separação social, esse tipo de coisa. Então, eu tentar entender como que os modelos conseguem nos trazer respostas sobre o que tem que ser feito durante uma pandemia. Aí na terceira, e vocês vão ter um mês para trabalhar em cima disso, então não vão ser trabalhos tão pesados. A ideia é só ter uma ideia de como que isso funciona. E no último mês a ideia vai ser trabalhar modelos de economia. Então a gente vai pegar alguns modelos sobre evolução de mercado, sobre formas que você pode modificar um mercado e etc. Por um fato de que economia é uma área que modelos são sempre muito aplicados para tentar
entender o que vai acontecer no futuro, e é uma área interessante para brincar também. Legal, pessoal? Então, assim, da disciplina o formato vai ser mais ou menos esse. Se vocês perceberam, a gente tem 4 horários na sexta-feira. Então, assim, isso não significa que vocês vão ter 4 horários de aula. Na verdade, são 4 horários dedicados para vocês desenvolverem os projetos. Então, as formas que eu vou fazer, principalmente nessa primeira unidade, vai ter um período de aula. Então, eu vou dar uma aula de meia hora, uma hora sobre algum assunto, e vocês vão ter mais um período para ou seguir alguns tutoriais ou para estudar um pouquinho sobre algum dos temas ou desenvolver alguns projetos. Quando a gente chegar na fase dos projetos, aí esse é o tempo que vocês vão ter para reunir com vocês os grupos, realizar os trabalhos e etc. Certo? Então a ideia é que ninguém vai ter desculpa de que eu não tive tempo para fazer nada, que vocês têm esse horário de aula para desenvolver essas coisas. Certo, pessoal? Alguma dúvida? Alguém tem alguma? Professor? Eu cheguei um pouco atrasado à aula e eu não sei se o senhor já comentou sobre isso, mas o senhor vai adotar algum programa em específico ou fica de livre escolha da gente? Então, eu vou sugerir que vocês usem Python por uma questão de facilidade e facilidade para minha avaliação. A minha ideia é que vocês formem grupos razoavelmente grandes. Então, é que eu vou avaliar até mesmo a interação entre vocês. Eu vou em algum momento discutir o uso de GitHub, etc. Então, assim, eu vou ter acesso a essas discussões e eu vou usar isso também como parte da avaliação. Mas vocês têm abertura para propor qualquer tipo de plataforma que vocês prefiram. Mas, assim, dado o espaço curto, etc., e os projetos não são para ser muito complicados, então acho que assim, trabalhar com um pouquinho de Python e tal vai ser mais fácil. Tranquilo? O Google Colabs atenda às necessidades do Python, professor? Atende tranquilo. Ah, acho que beleza. Eu ia até discutir o Colab hoje, bom que vocês saibam. Alguém aqui não sabe programar, pessoal? Bom, como ninguém respondeu, acho que não, né? Aqui, com licença, professor. Claro, é. A gente paga a disciplina de programação, né? Eu estou um pouco enferrujado, mas dá para desenferrujar com o decorrer do tempo. Não, tranquilo. Assim, a gente não vai fazer nada que seja muito diferente de um projetinho dessas disciplinas de programação. Ah, vocês vão ver que esses modelos eles não são complicados. A- o comportamento deles é complicado, a análise deles é complicada. É isso que a gente vai trabalhar. Mas a gente vai. é, Mas assim, a parte de programação em si não vai ser tão complexa. E obviamente você pode escolher o tipo de projeto, você pode tender para um projeto menos complicado ou mais complicado, mas assim, exige um pouquinho de programação até para entender como é que esses modelos funcionam. Alguém perguntou aqui se pode ser em C++. Pode. Eu acho que é mais fácil em Python, por uma questão de que você vai ter muito mais bibliotecas disponíveis, e é muito mais fácil você realizar as visualizações dos dados. Mas fique à vontade, assim, se vocês estão trabalhando em C++. Para quem não sabe programar em Python, é até uma oportunidade para aprender um pouquinho. Porque a gente não vai... vocês vão ver quando a gente trabalhar nos modelos que não é nada muito tenso. Tem modelo que é 2, 3 equações, então não é nada muito complicado. Mas é legal que vocês tenham pelo menos alguma plataforma que vocês ficam à vontade para trabalhar. Então, assim, vocês vão ter tempo eu vou dar tempo de aula para vocês trabalharem. Então, tipo, a aula hoje é curtinha, deve levar meia hora, alguma coisa assim. E aí eu vou passar para vocês um tutorial de Python para vocês irem trabalhando, pelo menos para quem não conhece e tal. E se tiver dúvida, alguma coisa, manda pra gente que a gente responde. Certo, professor?
Com licença. Professor, o senhor disse que seria interessante trabalhar com Python, né, mas fica a nossa escolha. Mas, assim, o senhor vai dizer assim, as plataformas que aceitam a gente programar em Python, os Sim, sim. programas em si, né? Então, o Gabriel já deu a pinta aí do que eu vou sugerir, que é a plataforma de Colab do Google. É uma plataforma online, você não precisa basicamente instalar nada ah, no seu, no seu computador, ela é completamente na nuvem. E a vantagem desse formato, eu vou apresentar isso para vocês, mas a vantagem do formato de Colab, que é num formato de notebook, que é um formato que ele já gera um relatório. Então, assim, a forma como você constrói a programação, ela já é meio que um relatório. Então, assim, para esse tipo de situação, é uma ferramenta excepcional. Então, assim, eu vou apresentar, vou colocar aqui para vocês, mostrar mais ou menos como é que funciona e tal. Então, assim, fiquem tranquilos que a gente vai ter tempo, pelo menos até chegar nos projetos, a gente tem um mês ainda. Então, para a gente ver as coisas, vocês realizarem exercícios, etc. Certo? Ah, acho que qualquer um que tem aqui, que já fez alguma disciplina de programação, provavelmente não vai ter tanta dificuldade. Obviamente, quem já tem uma experiência maior vai poder brincar mais, mas... E também a ideia de vocês formarem grupos é de vocês interagirem e também um adicionar o outro. A gente vai ter, por exemplo, alguém que pode trabalhar numa parte de visualização dos dados, produzir os gráficos, alguém vai trabalhar mais na parte da simulação mesmo, alguém que vai trabalhar na escrita do projeto, da escrita do relatório, etc. Então, a ideia é somar forças e vocês aprenderem a trabalhar juntos. Isso também conta na disciplina, não é uma disciplina de voo solo, não. Tranquilo, pessoal? Assim, acho que qualquer um que já tem alguma ideia de programação, tá tranquilo. Pode ficar tranquilo que não vai ser tão desafiador assim. Tranquilo, pessoal? Alguma pergunta a mais sobre o formato? Eu tenho uma pergunta, professor. Pode. O trabalho a gente vai ter que apresentar ou é só para reproduzir o relatório? Então, depende do número de grupos. O ideal é que vocês só produzam um relatório e uma pessoa que consiga me explicar, mas vocês precisam me mostrar a interação dos grupos. Mostrar, ó, por isso que eu vou falar sobre o GitHub, eu vou falar sobre essas formas de avaliar isso, porque isso é até importante para mostrar que você desenvolveu alguma coisa lá dentro. Tá, alguém me perguntou se pode desenvolver individualmente. Não é o ideal. Assim, se não tiver condições, claro, mas assim, obviamente a minha avaliação para um projeto individual ele vai ser mais rígida no sentido que uma pessoa vai ter que fazer várias coisas que várias pessoas poderiam fazer. Certo? Então, se você não consegue trabalhar com ninguém, assim, você pode fazer, mas minha experiência é que normalmente não dá muito certo, não. Tá, o Daniel tá perguntando se a gente vai ter alguma outra forma de comunicação. Eu sou meio mais old school, pessoal, mas assim, eu não tenho muita experiência com esses Discords e coisas do tipo aí. Mas vocês fiquem à vontade. Se vocês quiserem criar canal no Discord, alguma coisa assim, eu participo e tal. Eu só não vou tomar a dianteira disso. Então, isso pode ser uma proatividade de vocês. Então, se vocês criarem grupo, alguma coisa, pode ficar tranquilo que eu participo. Mas qualquer coisa, eu respondo e-mail. Chegou e-mail, eu respondo, fim de semana, quando for, podem mandar que não tem problema. Certo? Mas, se vocês quiserem criar algum outro canal aí, vejam que é mais fácil para vocês. Certo? Eu posso criar um servidor no Discord? Gente, então eu vou ter que pesquisar como é que esse trem funciona. Não cheguei nesse ponto ainda.
Tá, pode funcionar. Eu vou dar uma pesquisada na melhor forma de fazer isso, mas assim, a gente só vai chegar nos grupos depois da segunda unidade. Então, isso a gente pode ir maturando essas ideias por aí. Mas assim, eu tenho tido bastante tranquilidade em usar o Meet e de trocar por e-mail também. Então, pode ser, João. O João está sugerindo criar um servidor no Discord e criar depois canais para cada um dos grupos. Pode ser, só preciso instalar esse trem. Vai dar certo. É tranquilo, pessoal? Assim, é uma disciplina de introdução. O que eu quero que vocês tirem daqui não é que vocês saiam profissionais de modelagem e tal. Eu quero que vocês saiam daqui sabendo quais são os conceitos, sabendo quando que você pode aplicar uma modelagem, qual que é o uso disso e também qual que é a dificuldade de realizar projetos com modelagem e simulação. Então, assim, a gente vai entrar em algumas partes que são mais complicadas, mas até para quem não está enferrujado na matemática, a ideia é ser sem preocupação com as equações. Eu vou apresentar algumas equações, algumas que podem ser bem cabeludas, mas é uma disciplina tranquila, pessoal. É mais para vocês conhecerem um assunto do que qualquer coisa. Alguém está querendo falar algo que está com áudio ruim? É isso? Eu tenho uma pergunta para fazer para você. Gente, pode falar. A gente vai ter que ter algum conhecimento prévio sobre métodos numéricos, tais como diferenças finitas, volumes finitos, porque você falou de modelos de equações aí Não, eu sou da matemática e eu venho logo naquelas equações diferentes na minha cabeça e isso está me gerando dúvida aqui. então, Porque eu entrei agora, né, no curso, aí eu não tenho essa vibe que vocês têm aí, eu não sei de nada ainda aí dessas paradas aí. Eu queria saber se vai ter algum conhecimento prévio, porque o senhor falou sobre as disciplinas de programação. Então, programação que eu vi foi só equações diferenciais ordinárias e uma derivada, uma integral. Herbert, essa é uma disciplina para dummies, por assim dizer. A carga de matemática, principalmente na matemática numérica, no IMD em si, não é muito extensa também. Então, assim, eu vou apresentar vários conceitos que podem ser aprofundados, principalmente para quem é da matemática, mas eu não vou exigir isso, principalmente na parte da criação dos modelos. Tal. Os modelos que a gente vai trabalhar são 1, 2 equações e com uma integração numérica da mais simples possível. Então, assim, se você ver a disciplina, não tem nenhum pré-requisito, na verdade. Mas eu só preciso de um mínimo de capacidade de programação para que vocês consigam ter um modelo de 2, 3 equações e construir esse modelo e pôr ele para rodar. Então, assim, a dificuldade mínima é equivalente a uma disciplina básica de programação que vocês têm em qualquer curso. Para quem não tem nenhuma experiência, assim, pode ser que você sofra um pouquinho mais, mas não vai ser... tampouco não é uma exigência tão grande. E é uma oportunidade até para começar a entender porque programação é importante, mesmo no curso de matemática ou de física e tal. Mas normalmente o pessoal da física e matemática tem mais facilidade nessa disciplina, porque alguns dos conceitos que são bastante onipresentes no curso de vocês, que na computação não aparece muito. Mas é tranquilo. Pode ficar tranquilo que não vai ser nada muito problemático. Beleza? Pessoal, tem mais alguém que seja... Eu sei que tem um pessoal da engenharia de computação e um pessoal da ciência e do BTI. Tem mais gente da física e da matemática? Aqui eu sou da engenharia biomédica. Tranquilo. Então, massa, pessoal. Assim, também fiquem tranquilos. Eu vou também cobrar. Assim, eu não estou muito preocupado com avaliação e etc. Não. Eu estou mais preocupado que vocês tenham uma exposição a esses assuntos e tirem o que for importante disso. Então, assim, fiquem tranquilos contra a avaliação, sabe? Porque
Obviamente, quem não se esforçar nada vai ter algum problema, mas qualquer tipo de esforço dentro das condições que vocês têm, obviamente, deve ser suficiente. Então, eu quero que muito mais vocês aproveitem e tentem tirar algo que seja útil, que tentem aprender algum desses conceitos que são básicos num curso de graduação, do que se preocupem com pressão ou qualquer coisa do tipo, certo? Vocês vão ver que vocês podem fazer basicamente qualquer coisa e quem só quer passar na disciplina, fica relaxado que vai ser fácil. Certo, pessoal? Tá gravado isso, mas paciência. Mas é isso, pessoal. Algo mais sobre o formato? Então, assim, fiquem à vontade da forma mais fácil de vocês comunicarem, mas eu só peço, assim, quem está pensando em fazer sozinho, que faça um esforço de pelo menos tentar encontrar o pessoal que é da sua disciplina, ou que é do seu curso, ou coisas do tipo. Pelo fato de que é mais fácil, assim, dá para fazer trabalhos mais divertidos quando você tem mais gente, você pode dividir a tarefa, esse cara vai fazer essa parte, esse cara vai fazer aquela outra parte, você vendo alguém fazendo, discutindo, você aprende mais e, assim, na vida profissional de vocês vão ter que trabalhar em grupos basicamente sempre. Então, assim, é um bom laboratório para vocês avançarem isso um pouquinho. Certo? Então, legal, pessoal. Então, vamos... pode falar. Quem quer falar? Professor, eu ia perguntar, a primeira vez que eu estou vendo sendo gravada uma aula no Google Meet, aí se a gente quiser ver a aula, a gente faz como? Eu vou colocar no meu canal do YouTube e vou colocar o link no SIGA. Podem ficar tranquilo que a aula fica como não listado, só quem tem o link consegue ver. Mas assim, então se vocês perderem qualquer aula, pessoal, não pude ir nessa sexta e tal, eu vou gravar a aula e vou deixar lá para vocês assistirem quando puderem, certo? De novo, pessoal, não tô preocupado. A disciplina, quem ganha assistindo é mais vocês, certo? Então eu não tô realmente muito preocupado em ser monitor de ver quem veio, quem não veio, quem fez, quem não fez. Eu vou apresentar as aulas e é responsabilidade de vocês aproveitarem também. Então, Washington, a presença vai ser contabilizada na primeira unidade como quem fez a prova ou não, vai ser uma prova teórica no sistema multiprovas, e nas 2 outras unidades pela participação no desenvolvimento do projeto. Certo? Se tiver poucos projetos, vai ter uma apresentação, não é para fazer jogral com todo mundo, só um, mas tem que ter um relatório e alguma forma de eu acompanhar que todo mundo está desenvolvendo. Quer dizer, que todo mundo teve alguma tarefa no projeto, todo mundo fez alguma coisa e todo mundo tem alguma ideia do que aconteceu. Certo? Então, vai ser ou por um relatório ou por uma apresentação, dependendo do número de projetos que tiverem. Certo? Mas, de novo, pessoal, quem só quer passar na disciplina, fica à vontade. Eu não estou muito preocupado eu estou mais preocupado que vocês, quem está interessado, que tem o conteúdo, que interaja e que a gente desenvolva alguns projetos que são bem legais. César. Diga, Daniel. Você tem alguma recomendação de material para essa primeira unidade, principalmente? Então, tem alguns... Eu vou abordar vários temas, na verdade. Cada aula eu vou abordar um tema. Para cada aula eu vou passar algum material com vídeos e tal. Não tem um livro específico. Os livros que tem de modelagem, eles são ou extremamente técnicos em inglês, normalmente de um nível mais de pós-graduação, ou em português, na verdade, eu não conheço nenhum. Ou a gente vai ter partes temáticas de cada um dos temas. Então, a gente vai ter uma aula sobre filosofia de ciência, a gente vai ter uma aula sobre métodos de modelagem, sobre métodos numéricos e tal. Então, cada um desses temas vai ter um assunto específico. Mas, para avaliação, basicamente, o que for apresentado nessas aulas vai ser mais que o suficiente. Mas eu vou colocar para cada aula um conjunto de outras referências que são úteis para aquele assunto. Não sei se vocês viram, para essa aula eu pedi para não sei se alguém chegou a ver um dos vídeos lá que eu mandei qual que é o nome daquele cara?
Eu não sei nomes. Do Marcelo Gleiser, né? Isso, do Marcelo Gleisi. Eu cheguei a assistir o primeiro episódio, né? Que ele fala dos mitos, né? Isso, perfeito. Essa sequência de vídeos, pessoal, ela é uma sequência que ele tenta explicar a física sem equações, certo? Ele tenta explicar a evolução da física, da ciência, mas de uma maneira mais conceitual. Eu vou seguir mais ou menos a mesma linha nessa disciplina, pessoal. Eu não vou me preocupar muito em... Eu vou preocupar mais em pincelar os assuntos e passar os conceitos essenciais do que chegar e falar, vamos pegar essa equação diferencial, vamos ver qual que é a convergência dela num atrator, coisa tipo... E, obviamente eu vou apresentar algumas equações e tal, mas não é para se preocupar muito. Então, assim, então vai ser mais nessa direção, mais os conceitos de diferentes partes, a gente vai ver várias áreas diferentes, vários vídeos e etc. O Raimundo está perguntando se tem uma simulação 2 para aprofundar. A gente tem uma disciplina chamada Laboratório de Modelagem e Simulação, que é o que eu já tentei dar algumas vezes, mas não tive muito sucesso de ter muito aluno entrando, por questão de horário e tal. Nessa disciplina, a gente se aprofunda mais, a ideia dessa disciplina é um projeto para a disciplina inteira, e a gente pega algum tema e vai mais a fundo sobre métodos numéricos de integração e etc., que são úteis. Mas essa é uma disciplina que é muito curta, então, assim, é muito assunto, então não dá para a gente... E não é muito minha intenção também pesar demais o pé. Certo, pessoal? Tranquilo? Então, então vamos começar o assunto da aula de hoje. Alguém tem alguma pergunta? Se tiver qualquer pergunta depois e tal, tem e-mail, tem agora esse canal aí do Discord. Imagino que é Discord, não sei. Vou instalar depois, ver como é que esse trem funciona. Show de bola. Foi agora? Deu certo. Primeira. Show de bola. Então vamos lá, pessoal. Então, o tema dessa disciplina é esse tema de modelagem e simulação computacional, que é basicamente uma ferramenta científica, uma atividade que a gente realiza dentro de ciência. E é basicamente o que eu faço para pagar o pão aqui de casa. Então, a ideia dessa disciplina inteira é a gente entender essa atividade, é que vocês saiam sabendo o que é uma modelagem, o que é a atividade de modelagem no contexto científico e no contexto de engenharia também, ou de tecnologia, e o que é o uso de simulação dentro disso. Isso, como uma atividade científica, a gente precisa entender exatamente qual que é o contexto de modelagem, qual que é o uso de modelagem dentro da ciência. Eu normalmente gosto dessa primeira aula, uma aula que, antes de falar o que é um modelo, o que é uma simulação e o que ela serve para a ciência, falar o que é ciência. Certo? Não é muito comum que a gente tenha aulas sobre o que é ciência na graduação, infelizmente, nos dias de hoje, isso é mais útil do que nunca. Então, a ideia da aula de hoje, então, a gente vai falar, até para quem começou a ver os vídeos do Marcelo, até para contextualizar, é uma aula sobre filosofia da ciência. Filosofia da ciência no sentido de entender vários conceitos que vocês devem escutar no dia a dia, pelo menos deixar bem claro o que são cada um desses conceitos relacionados à ciência. Isso vai ser útil porque eu vou usar esses conceitos para contextualizar para que serve a modelagem, o que é a modelagem e o que é a simulação e para que serve tudo aquilo que a gente vai realizar nessa disciplina, certo? Então, a ideia dessa aula de hoje é a gente interagir, legal que tem um pessoal que já está com vídeo aí, com áudio, a gente interagir para a gente discutir o que é cada um desses assuntos, cada um dos termos que a gente vai falar, e ver o que vocês sabem já, o que vocês têm na cabeça de vocês. A gente vai ver que muitos dos conceitos que a gente vai falar, eles nem sempre são unânimes. Você tem várias definições
dependendo da onde você for olhar ou da pessoa que estiver falando. Certo? Então, massa, pessoal. Então, a dinâmica vai ser assim, eu vou dar algumas palavras, a gente vai discutir um pouquinho o que significa essa palavra e eu vou trazer algumas definições e a gente vai começar a fazer um negócio que a gente chama de mapa de conceito, tentar relacionar cada um dos conceitos que a gente vai apresentar. Então, vamos lá. Pessoal, um primeiro conceito, natureza. Essa disciplina a gente está falando dentro de uma área de bioinformática, mas natureza é algo que vocês veem em tudo, qualquer canto. Quando a gente fala de natureza, o que vocês pensam? O que tem na cabeça de vocês? Eu não estou conseguindo ver O chat, então. Se De alguém modo puder. geral, professor, planta. O quê? Por que planta? Isso, não, planta, ótimo. Planta é um ótimo. É a primeira coisa que a gente coloca. Eu tentei trazer aqui que eu coloco. A primeira imagem da natureza quando eu coloco no Google. Basicamente, essas coisas aí, né? Quando a gente fala, eu quero ir para a natureza, o que eu estou falando? Eu estou falando. Pô, alguém apareceu, começou a entrar, não. Pessoal, não consigo ver os comentários, então tem que ser falando. Então, alguém falou aí algo que a gente precisa não precisa para existir, é isso? É porque eu comecei respondendo na linha anterior, né? É o ambiente em que o homem vive, não dependendo dele para existir. Acho que isso deve ser o conceito formal de natureza. Ah, show de bola. Então, na literatura, em tudo que é canto, a gente tem várias definições de natureza. E na própria história, como ela foi criando, esse termo ele existe para expressar diferentes coisas. A forma mais típica que a gente está considerando no dia de hoje é exatamente isso que vocês estão expressando, de aquilo que não depende de ser humano, é aquilo que é natural no sentido de contrário a artificial. Certo? Então, uma das definições que a gente encontra na internet, não na internet, no universo literário, é tudo aquilo que ela é independente de qualquer atividade ou história humana. Então, é uma realidade material, algo que existe, quer dizer, você contrasta a natureza com o metafísico do espiritual, ou o que seja, e mesmo assim depende de autores, mas é uma forma de expressar aquilo que é diferente de nós, aquilo que a gente pode destruir, aquilo que a gente pode atacar de alguma forma. Mas quando a gente fala de natureza, a gente precisa também definir qual que é o contexto que a gente está usando. Ou seja, se vocês estiverem lendo sobre natureza, nem em todo lugar vocês vão ver essa definição clara entre humano e não humano. Até porque, por que humano não é natural, né? Então, uma outra definição que a gente encontra em muitos lugares é exatamente essa de ser todo o universo. Então, essa, na verdade, é uma definição mais antiga de natureza, que é algo que, em ciência, muitas vezes é uma definição mais comum. De que natureza é basicamente tudo aquilo que não é irreal, tudo aquilo que não é sobrenatural. Então, quando a gente fala de natureza, a gente está falando de um universo de fenômenos, um universo de coisas que existem. Certo? A nossa existência está dentro de uma natureza. Então, essa é mais a forma que a gente vai usar mais nesse curso, quando eu falar de natureza, eu estou falando mais nesse sentido, independente do humano ou não. Estou falando mais no sentido de, basicamente, tudo que existe, menos aquilo que é sobrenatural, espiritual, ou coisas afim, que a gente pode deixar um pouquinho fora da disciplina. Professor, até porque a gente pode falar na natureza do homem. Sim, a gente vai... Ótimo. A gente chega nesse ponto. O uso da palavra natureza, ela também pode dizer sobre a essência de alguma coisa. Como, por exemplo, quando você fala da natureza do homem. Isso é uma das outras definições que a gente encontra
em literatura, ou o que seja. Você pode falar a natureza da física, a natureza de basicamente qualquer coisa, quando a gente está falando de alguma essência daquilo. Mas veja que é a mesma palavra, mas o que está sendo representado pela palavra são conceitos um pouquinho diferentes. Veja, quando a gente volta para esse conceito de universo, eu estou basicamente dando um nome para tudo que existe. Então, aqui a gente tem um substantivo no sentido de uma representação de algo que é tudo. Fica meio filosóficozão assim, mas vocês vão entender onde é que a gente está chegando. Só para incluir uma outra parte, tem alguns usos também de que a natureza você usa como algum processo, não só especificamente tudo, mas um processo dentro de algum processo natural, como evolução, como processamento químicos e tal, que você pode usar a palavra natureza como algum tipo de força que existe, você não consegue dar outro nome. Mas a gente dificilmente vai usar natureza dessa forma. Então, quando a gente estiver falando de natureza, no contexto aqui da disciplina, a gente vai trabalhar essa definição clássica do Aristóteles, que é basicamente tudo. A gente não está preocupado se é humano, se não é humano, e etc. Né? Mas a gente pode usar também nessa forma de a natureza de alguma coisa, e algo que vocês podem encontrar muito na literatura, de expressar algum tipo de característica de alguma coisa. Mas a gente não está tão preocupado aqui. Quando a gente está falando de ciência, e nesse ponto, essa é a definição que eu quero deixar mais claro sobre o que a gente vai usar para falar, para tentar definir o que é ciência. Então, esse é um ponto importante de que sempre que a gente fala de natureza, a gente precisa definir a forma que a gente está usando. Então, aqui a gente está meio que definindo esse sinônimo. Então, quando a gente falar de natureza, eu estou falando de tudo que existe, o universo, tudo, incluindo o ser humano e etc. Eu não estou fazendo essa distinção de natureza é aquilo que não é humano. Tranquilo, pessoal? Sim? Não? Bom. Tranquilo. Então, show de bola. Vocês vão ver onde é que eu estou querendo chegar. Então, vamos lá. Outra palavra, pessoal. Conhecimento. Alguém tem alguma definição? Consegue trazer alguma definição? Pode achar no Google, se quiser. Vou trazer uma imagenzinha, para tentar ajudar vocês. Eu lembro que em tecnologia da informação e sociedade, a gente discutiu bastante sobre dado, informação, conhecimento. Esse conceito não ficou muito claro para mim. De conhecimento, eu penso no uso da informação, na conexão de informações para os... Perfeito, você trouxe um ponto bem legal. O pessoal, quando a gente fala dentro de TI, a gente tem toda uma área de epistemologia do conhecimento que tenta trazer essas distinções entre o que é um dado, o que é uma informação, o que é conhecimento, o que é sabedoria e etc. Eu estou discutindo nesse contexto, mas o que eu estou usando como conhecimento aqui, a gente vai ver que, na verdade, novamente, você pode ter diferentes interpretações desse termo. Mas o que eu quero usar é exatamente esse conceito de você estar acumulando informação. Você está acumulando informação sobre alguma coisa, certo? E a informação ela pode ser tanto informação factual, eu observei alguma coisa, quanto ela pode ser informação processual, eu sei como trabalhar com esse dado, eu sei como usar alguma coisa. Então, aqui eu coloquei uma representação de livros como uma forma de conhecimento, uma forma de armazenar o conhecimento que a gente pode ter sobre algumas coisas. E da mesma forma, um conhecimento é algo que a gente consegue ter na nossa mente, certo? A gente consegue armazenar conhecimento sobre algum assunto na nossa mente. Eu consigo ter uma memória, eu consigo
ter um conhecimento motor, de se realizar alguma tarefa ou alguma coisa. Então, uma das definições que a gente encontra, que eu acho bem... que exemplifica bem isso, é a palavra de entendimento. É um entendimento prático ou teórico sobre um assunto. Então, se eu tenho um conhecimento de alguma coisa, quer dizer que eu consigo entender o que é aquela coisa, eu consigo entender como que aquela coisa funciona de alguma forma. Mas é essencial, quando a gente fala de conhecimento, essa questão de materialidade do conhecimento. Ele existe em algum lugar. Ele existe seja na forma mental, seja porque a gente aprendeu alguma coisa, ou ele existe na forma de um livro, na forma de alguma publicação que eu posso transmitir o conhecimento entre as diferentes pessoas ou instituições, ou o que seja. Então, César, sim. então, se o conhecimento, que de certa forma está totalmente ligado ao ser humano, de certa maneira é uma criação da mente humana. Se até o conhecimento existe, faz parte da natureza, então o que é que não existe? O que é que não faz parte da natureza? Essa é uma Mas aí boa eu pergunta. levanto uma questão. O conhecimento faz parte do ser humano? Porque, por exemplo, se você chutar um gato todo dia, aquele gato vai saber que você chuta ele já vai sair de perto de você antes de você chutá-lo. E aí você Mas pode o dizer que esse gato não conceito, tem o conhecimento? mas a ideia, a abstração de que o aprendizado dele é conhecimento, isso é uma criação humana. Por mais que o conhecimento exista por si só na natureza, mas a ideia, a reflexão sobre o que ele é, sobre a definição, sobre dar um nome para isso parece uma criação humana para mim. Mas o conhecimento existe mesmo que você não dê nome a ele. E aí o que você faz com esse conhecimento a gente chama inteligência, mas o conhecimento ele existe mesmo que ninguém saiba. Por exemplo, sei lá, vamos supor que o ancestral aqui de alguém fazia um pão e ele guardou essa receita em algum lugar. Só que ninguém tem mais acesso a essa receita e esse cara morreu. O conhecimento continua existindo mesmo que ninguém tenha ciência dele, independente Não, como é que o conhecimento continua existindo se ninguém tem ciência dele? Essa receita não existe mais, não dá para dizer que ela existe. Não dá para dizer que... escreveu no papel e está guardado. Ela não deixou de existir. É informação. Mas se ninguém mais sabe sobre ela, é como se ela não existisse. Tá, mas aí você pode assumir que um chinês que você não conhece, ele não existe? Sim, exato, sim, eu posso assumir. Show de bola, É diferente assim. O chinês que eu não conheço, mas que eu sei da existência dele, é diferente do chinês do qual eu nem sei da existência. Não dá para afirmar a existência de algo se eu não tenho conhecimento dessa existência ou não. Não, mas aí a gente parte do ponto de vista do conhecimento como uma vertente antropocêntrica, e aí eu acredito que não é bem assim. O conhecimento ele existe por si só, independente do homem, né? O homem pode ter ou não ciência disso. Afinal, tanta coisa a gente não tem o conhecimento e ela já existe, e quando a gente passa a ter o conhecimento sobre essas coisas, elas existem para a gente. Mas o conhecimento já estava lá. E aí eu acredito que o conhecimento a gente, de modo geral, pode resumir a tudo. Porque tudo é conhecimento, né? Tudo o que você consegue definir de alguma maneira é conhecimento, e independente de ser humano ou não. Por esse exemplo do gato, ou então de um livro que foi escrito e se perdeu, né? Independente de alguém saber da existência ou não, desse conhecimento, ele continua lá existindo. Mas é bem filosófico, né? Mas partindo da premissa... É aula de filosofia, então... Partindo da premissa que foi apresentado, né, como o significado para conhecimento, como é que eu vou garantir que seres não cognitivos eles tenham um entendimento teórico daquilo que eles estão fazendo e não estão reagindo só por instinto? Mas aí tá, dentro da filosofia, você não consegue definir uma coisa de uma maneira absoluta, né? Você tem várias definições para cada assunto, né? Você, por exemplo, você pega amor, o que é amor para filosofia? Você vai ter amor para filosofia segundo vários filósofos. Então também vai abordar muito do que você vai querer chamar de conhecimento para dizer que um animal tem ou não conhecimento. Que, ao meu ver, reagir ao instinto é um conhecimento, né? Querendo ou não, o instinto está relacionado... É um conhecimento prático, né? É um conhecimento prático, de fato. Está relacionado a memórias de experiências anteriores. E aí,
todo conhecimento não é baseado em memórias, né? Se você bota a mão no fogo e se queima, você não vai fazer isso de novo baseado numa memória que você tem. Você dá para dizer que você tem um conhecimento que o fogo é quente baseado nisso. Isso não é muito diferente do que o gato se assustou baseado na memória dele e reagiu por instinto. Ao meu ver, pelo menos. Só, show de bola. Acho Não, que e esse é um de todo ponto jeito essencial. ainda volta na minha pergunta original, que é, sendo ou não o conhecimento uma construção humana, se o conhecimento existe, o que é que não existe? Me dá um exemplo de coisa que não faz parte da natureza. Daniel, 2 pontos. Só para piorar a situação, você acha que um computador ele pode ter conhecimento sobre alguma coisa? Quando a gente está falando de inteligência artificial, de bases de conhecimento. E 2, como criação humana, a gente pode ter um entendimento prático sobre alguma coisa. A gente sabe que animais, eles aprendem a realizar tarefas. Eles têm conhecimento sobre aquela tarefa ou eles precisavam ser humanos para ter esse conhecimento? Mas aí depende do que você caracteriza conhecimento, porque o instinto, eu posso dizer que é um conhecimento ou não, mas se o animal ele tem um instinto de que se aquela ação que ele fazer ele vai dar ruim ou vai dar bom, eu posso dizer que é conhecimento ou não, ou só puramente instinto, ele está agindo de forma automática, não exatamente automática, mas só agindo, que ele sabe ou não que aquilo vai dar errado. Então, se ele sabe, ele tem conhecimento, né? Mas então o não, computador tem conhecimento. mas o computador não tem exatamente conhecimento. Não, pessoal, Porque é um aprendizado de máquina, senão o computador aprendendo, ou seja, ganhando conhecimento sobre alguma coisa. É porque a gente, até quando a gente fala, o animal ele reage baseado no instinto, mas não somos todos animais, independente de ser humano ou não. Então, eu vou mais para essa linha. Eu penso que de conhecimento ou não, assim como ele fez com a natureza, tem que adotar um único significado de conhecimento. E pelo que eu estou escutando aqui, tem gente usando conhecimento no sentido e gente usando conhecimento em outro. Se a gente pegar no sentido que o professor falou um pouco antes, acho que 1 ou 2 slides antes, de que conhecimento é acúmulo de informação, o computador teria sim conhecimento. Mas conhecimento prático, teórico sobre um assunto, não posso dizer que um computador tem conhecimento, porque todos os seus processos, na verdade, são sistemas elétricos, né? São reações físicas. São ações físicas. Mas por que isso implica que ele não tem entendimento prático de um assunto? Se você pensar nas coisas, nas conclusões que inteligências artificiais chegam, que nós não conseguimos nem entender como é que eles chegam naquelas conclusões, por que não dá para dizer que isso é entendimento prático? E no caso da linguagem que o IA desenvolveu sozinho, começou a se comunicar com o outro. Pessoal, para apimentar, então vamos colocar esse slide aqui. Então, como é que se relaciona natureza e conhecimento? O Daniel já começou a problematizar isso. Mas em que sentido da sua pergunta, professor? No sentido de conhecimento sobre a natureza? Exatamente, lembra, conhecimento. Aqui a gente está falando sobre o entendimento de alguma coisa. Pode ser o acúmulo de informação sobre alguma coisa. A gente está usando outros temas, conceitos que também já não são tão bem definidos. O que é entendimento, o que é informação. Isso a gente vai falar um pouquinho. Mas a gente falou sobre natureza como tudo. E agora a gente está falando sobre conhecimento, que é algum entendimento, alguma representação, qualquer coisa que a gente pode definir que a gente quer ter sobre a natureza. Isso é uma questão essencial do conhecimento. Você conhece alguma coisa. E considerando que a natureza é basicamente tudo, então o conhecimento ele é uma forma de você entender a natureza, uma forma de você representar a natureza, uma forma de você acumular informação sobre a natureza ou algo desse tipo. Aí tem algumas questões que o Daniel trouxe que são interessantes. Será que esse conhecimento ele precisa ser necessariamente humano? Será que é algo que o homem tem que criar? Será que a máquina não pode ter? Será que o animal não pode ter?
Na verdade, a gente não precisa chegar num consenso sobre isso. Mas o que eu queria trazer, na verdade, é mais essa questão de a gente ter um acúmulo de entendimento, de informação, de como as coisas funcionam, sejam no humano. A gente está preocupado com o humano nesse sentido porque a gente está falando de história. Sobre tudo que existe. Então, quando a gente estiver falando de conhecimento, a gente está falando sobre esse acúmulo de um entendimento, um acúmulo de como as coisas funcionam. Ele pode ser prático, pode ser um animal que sabe que um dia antes ele foi lá, tomou um choque, então não vou fazer aquilo, ou pode ser mesmo teórico de pensamentos de como isso funciona. Então, nessa aula, a gente vai tentar até mesmo fechar um pouquinho o que a gente fala como conhecimento. A gente tem toda uma área da filosofia, que é epistemologia, que ela se dedica exatamente em definir o que é o conhecimento, em tentar criar limites sobre como que ele pode ser representado, como que diferentes formas de conhecimento podem interagir entre si, sobre o que é algo verdadeiro ou não. Então a gente vai chegar nesse ponto. Mas legal, assim, esses dois conceitos são essenciais para a gente começar a falar de ciência. Tranquilo? Então vamos lá. Então a gente chega no outra palavra. Essa a gente só quer definir para poder entender um pouquinho a ideia da aula. Vocês já filosofaram bastante, o que é ótimo. Então a gente já consegue ter alguma ideia do que é filosofia. Alguém quer dar um pitaco sobre o que significa filosofia? Vou falar do significado da junção das palavras, né? Philo, que vem de filia, do grego, né? Amizade, amor de amizade. E Sofia, que vem de Sophos, né? Conhecimento. Seria um amigo do conhecimento. Os filósofos clássicos diziam que só podíamos considerar amigos do conhecimento que a Sofia, de fato, só podia se referir aos deuses. Inicialmente é esse o pensamento e se transformou nessa palavra. O amigo da filosofia, porque o amigo do conhecimento, da sabedoria, que a sabedoria de fato nós não conseguimos alcançar. Show de bola. Então, mas é bem nessa ideia de ter um conhecimento de tudo. Na época, deuses era a essência de tudo, né? Deuses era o que amarrava tudo que existia. Então, o termo deuses para a época é o que a gente está usando aqui como natureza. Aqui a gente está falando de natureza fundamental do conhecimento. Então a filosofia ela vai estar nesse sentido de entender o que é o conhecimento, como o conhecimento funciona, a realidade também, de como que a realidade funciona e como é que é a relação entre conhecimento e realidade. Mas o objeto fundamental da filosofia é o estudo do conhecimento. É entendimento de como que o conhecimento se forma, o conhecimento interage com a realidade ou interage com outros tipos de conhecimento, como que ele é transmitido e esse tipo de coisa. Então, a filosofia ela acaba funcionando por tentar responder alguns tipos de pergunta, como, por exemplo, para que eu devo conhecer alguma coisa? Não é só conhecer, eu conheço algo, mas eu devo conhecer? É correto conhecer aquilo? Será que o que eu conheço é verdadeiro? Será que ele reflete a natureza mesmo? Ou será que é algum tipo de distorção da realidade? Então a filosofia ela traz para a gente várias ferramentas e várias linhas de atuação, vários mecanismos que nos permitem realizar esse tipo de indagação. Então a gente tem, por exemplo, a epistemologia, que ela nos ajuda são várias formas de entender como que a gente representa o conhecimento, como que a gente pode perguntar se um conhecimento ele é correto ou não, de acordo com algumas premissas. Então tem várias metodologias da gente questionar a forma como o conhecimento é criado ou representado. A gente tem a ontologia, que está realmente preocupado com a questão da organização do conhecimento, sobre o que é o que, sobre o que se relaciona com o que. A gente tem a ética, que já tem um fator humano, no sentido de será que é correto saber alguma coisa? Será que é correto realizar alguma coisa? Seguindo uma noção de moral, seguindo uma noção cultural. A gente tem a lógica, que ela utiliza de ferramentas para
tornar mais objetivo esse processamento do conhecimento, mais objetivo a criação de novos conhecimentos a partir do conhecimento. E a gente tem áreas assim, como estética, que é uma questão de será que é belo o conhecimento? Será que esse conhecimento ele nos traz algo além de algo lógico? Ele nos traz alguma sensação? Ou a gente tem a própria metafísica, que é o tentar entender tudo aquilo que é o não natural, ou tudo aquilo que é além do tátil, do físico, né? Então, assim, a filosofia ela tem uma série de mecanismos e de metodologias que nos permitem trabalhar e entender o que é conhecimento, trabalhar sobre essa coisa que é esse conhecimento, esses entendimentos sobre a natureza. Esse não é um curso de filosofia, então a gente não vai entrar em detalhe em cada uma dessas. Mas essa é uma aula que a gente quer falar sobre filosofia da ciência. Então eu posso... eu tirei esse slide, mas eu posso falar sobre a filosofia de algo, falar sobre as formas de criação de conhecimento de uma área específica, que é a área da ciência, que a gente vai chegar daqui a pouquinho. Então, quando a gente está falando de filosofia, a gente está falando de tentar entender o que é o conhecimento, tentar modelar como que esse conhecimento pode funcionar ou ser implementado. Mas, então, a ideia dessa aula é exatamente isso. A gente vai chegar já em ciência, mas a gente tentar entender como que o conhecimento científico é representado, como que o conhecimento científico ele é acumulado, como que ele efetivamente funciona. Mas antes de falar isso, aí tem uma outra palavra que eu gosto de trazer aqui, que é cultura. Alguém quer dar pitaco em cultura? Alguém está aí ainda? Cultura é um dos conceitos que eu acho mais difíceis de definir. Mas o que eu chego de mais próximo de entendimento de cultura é o conjunto de comportamentos humanos que faz com que eles se identifiquem entre si. Há outro sentido de cultura, né? Como, por exemplo, no sentido de cultivar, né? Eu posso dizer, eu tenho uma cultura de camarão, né? Quer dizer que eu sou um carnicultor. E vários outros sentidos, eu acho muito difícil definir cultura. Eu estou falando cultura mais nesse sentido mesmo, no anterior, de um acúmulo de experiências humanas, certo? Então, quando a gente está falando de cultura aqui, agora a gente está limitando a uma questão humana de sociedade, etc. Mas é um acúmulo de várias coisas, incluindo conhecimento, certo? A gente vai incluir crenças, artes, costumes, etc. E várias coisas que, ao longo de gerações, as sociedades foram acumulando esse conhecimento, acumulando essas práticas, esses costumes, que são basicamente o que sustentam, o que dão, que direcionam o comportamento de uma sociedade numa determinada época, ou algo do tipo assim, certo? A gente tem uma definição mais... que você vai encontrar em vários lugares, que é basicamente esse, é um conjunto de comportamentos e normas da sociedade que inclui desde o conhecimento sobre a natureza, sobre crenças, as diferentes artes, leis e etc. Certo? Mas o ponto principal da cultura é que ele é um acúmulo de definições, seja de conhecimento ou acúmulo de pequenas regras, que elas ditam o nosso comportamento, de alguma forma. Por exemplo, vocês vão encontrar muitas vezes lugares que dizem uma herança cultural. Então, a questão da cultura ela tem essa questão da herança muito importante. Eu adquiro isso, eu pego isso dos meus ancestrais, dos meus pais, dos meus avós, muitas dessas coisas que criam todo um arcabouço de conhecimentos e de definições sobre como se comportar. Isso está muito relacionado sobre conhecimento no sentido de que a gente precisa de um mínimo de conhecimento, um mínimo de entendimento de como a sociedade, como a natureza funciona, para a gente conseguir viver. Eu preciso ter as minhas próprias
convicções, as minhas próprias ideias, mesmo sobre coisas que eu não conheço. Isso é muito típico para o pessoal não ficar doido. Certo? Então, quando a gente fala de cultura, a gente está falando sobre, aqui nesse contexto, de acumulação desse conhecimento, uma acumulação do conhecimento que ele vem de diferentes gerações e que a gente precisa chegar num ponto mínimo para que a gente possa organizar o funcionamento da sociedade. Isso traz para a gente, aí chega o tema que alguns professores preferem não trazer, mas a gente traz, que é a religião. Qual que é o contexto da religião dentro disso? Conhecendo que a gente tem a natureza como tudo que existe, a gente tem esse acúmulo de conhecimento, quer dizer, um acúmulo de entendimento de como que a nossa mente relaciona com a natureza, representa a natureza. A gente tem formas de estudar isso, de entender como isso evolui, mas um ponto importante da cultura é que ele diz que a gente pode acumular essa informação, a gente pode acumular esse conhecimento. Mas a gente consegue ter conhecimento de tudo? A gente consegue saber tudo que existe? Existem várias teorias que basicamente dizem que não, mas um fator essencial é que a gente precisa de um mínimo de conhecimento para a gente ter um senso de realidade e existir. E esse é um papel muito importante da religião. Que foi quem viu os vídeos lá, o primeiro vídeo do Marcelo lá, ele discutia muito essa questão da religião. Ele discutia muito, ele discute sobre os povos antigos que eles tinham pouco conhecimento prático, se a gente comparar com os dias de hoje, sobre a realidade. Então, quando você não consegue relacionar direito o seu conhecimento com a natureza em si, você acaba criando formas, você acaba criando proposições sobre como que isso funciona. Isso é um papel ainda da religião muito importante, que é exatamente estabelecer uma base de conhecimento sobre a natureza. Quando eu não consigo fazer uma ligação forte entre o conhecimento que eu tenho, uma preposição de realidade é essa e a realidade é essa, mas eu preciso ter essa base de conhecimento para funcionar, eu começo a criar os mitos. Eu crio histórias e narrativas que me dizem que me criam alguma explicação sobre por que algo existe, sobre algum fato. Então isso traz um ponto importante, que é o seguinte: é essencialmente impossível para a gente ter um conhecimento total da natureza. Então a gente precisa criar conhecimentos, criar uma base de conhecimentos que seja pelo menos minimamente suficiente para o comportamento. E isso que entrou a religião, isso que sempre foi o papel da religião, de criar essa malha mínima de conhecimento que as pessoas usavam ou usam para que consigam se comportar dentro de uma sociedade. Então, quando a gente está falando de religião, a gente está falando o quê? De criar uma base de conhecimento sobre a natureza. Não necessariamente uma base seguindo alguma metodologia, uma base seguindo histórias, cânticos e etc. Tranquilo? Então, nisso que a gente traz, não é um oposto, mas o que eu digo é que conhecimento sempre foi algo essencial para o ser humano, para a nossa vida, para a gente conseguir viver. E a religião foi uma forma da gente criar pelo menos essa base mínima. Mas nos últimos séculos surgiu uma forma da gente realizar essa ligação entre conhecimento e natureza de uma forma que fosse um pouquinho mais objetiva. É aí que a gente entra e começa a falar de ciência. A ciência, ela não se opõe à religião de nenhuma forma. A ciência, ela é uma atividade. Ela é uma atividade, essencialmente, que ela busca o quê? Um estudo sistemático, né, de todo o mundo físico e natural. Então, quando eu estou falando de mundo físico e natural aqui, eu estou falando de natureza. E quando eu estou falando de estudo sistemático, eu estou falando de uma forma de adquirir conhecimento sobre a natureza. Então, ali eu trouxe aquela palavra conhecimento, que é entendimento, que é acúmulo de informação, e a natureza como aquilo que eu busco ter conhecimento.
A filosofia é a ideia, entender como que esse acúmulo, o uso do conhecimento funciona. O que a ciência faz? A ciência é um sistema. A ciência é uma atividade que ela busca adquirir conhecimento a partir da natureza de uma forma sistemática, de uma forma que ela siga sempre o mesmo rito. Então, quando a gente fala de ciência, a religião é uma base de conhecimento. A ciência é uma forma de aquisição de conhecimento. Certo? Então, tem uma diferença essencial sobre o que cada uma das coisas são. Tipo, a religião é um acúmulo, enquanto que a ciência é um processo. Mas esse é um ponto essencial. Quando a gente fala de ciência, tem algumas palavras que são essenciais aqui. Uma é a questão sistemática, outra é a questão da estruturação desse conhecimento, e a terceira é a questão da observação e experimentação. Então, uma outra definição que também é interessante, que resume aquilo com algumas palavras que para a gente vão ser importantes, essa parte de é um sistema para adquirir conhecimento, então eu estou acumulando conhecimento, e ele é baseado num método científico. Eu posso adquirir conhecimento de algumas formas, eu posso adquirir conhecimentos através da religião. Eu estou criando conhecimento sobre a natureza através de mitos e tal. A ciência não, por um conhecimento ser científico, eu tenho que seguir uma metodologia, que é o que a gente já vai falar. E essa ciência vai acumular isso num corpo organizado. Eu vou ter formas de organizar esse conhecimento que eu adquiro através de um método. E da mesma forma que a filosofia, eu tinha filosofia de algo, eu também posso falar ciência como eu posso delimitar qual é o assunto, qual é o subconjunto da natureza que eu estou estudando. Então, quando eu falo algo como a biologia, a computação, a geografia, eu estou delimitando a minha ciência para uma área específica da natureza. Mas a metodologia, o uso do método científico, a necessidade de relação do conhecimento com as partes da natureza, ela segue exatamente o mesmo rito. Então, o que diferencia a biologia, a geografia, a física, a química, é essencialmente a área do conhecimento a área da natureza que eu estou estudando, que eu estou tentando entender. Mas não a metodologia. A metodologia científica, ela é única. Então, a gente traz... A ideia de tudo isso era chegar nesse pequeno mapa de conceitos. De essencialmente, o que é a ciência? A ciência é um método de aquisição de conhecimento sobre a natureza. Só que a gente definiu a natureza como tudo. Eu não estou falando natureza aqui só como aquilo que não é humano. Eu estou falando basicamente tudo o que ele existe. Tudo que é material, tudo que está no universo, tudo que é físico. Eu estou só excluindo o metafísico, estou excluindo o espiritual, etc. E o que eu estou criando é uma coleção de conhecimentos. Eu preciso adquirir conhecimento, eu preciso estruturar esse conhecimento, organizar esse conhecimento, e para isso eu vou usar um método. Eu vou usar um sistema que ele vai basear essencialmente na observação e na experimentação. Legal, pessoal? Deu para dar um link entre esses conceitos? É essencial a gente fazer esse entendimento para na hora que a gente falar aqui que é um modelo, a gente enfiar ele aí no meio. Enfiar para que a gente está usando, qual que é o papel do modelo no método. Mas a gente vai aprimorar isso um pouquinho. Certo? Então, a ideia é trazer assim... Então, quando eu estou falando... Tem sempre essa questão da filosofia ser... Da briga da ciência, da religião. Elas são coisas diferentes. Então, assim, esse embate, fazer um embate entre ciência e religião, entre filosofia e ciência, não faz absolutamente nenhum sentido, porque são coisas diferentes. O que a gente pode criar embates são sobre os fatos, são sobre a relação entre um conhecimento e a existência dele. Eu posso ter, por exemplo, criar um embate sobre qual foi a origem da vida. Eu posso ter um mito religioso, ou eu posso ter uma explicação científica que eu faço essas relações. Mas não são nem mesmo metodologias para a mesma coisa. Todas relacionam conhecimento com realidade, mas
têm essencialmente direções diferentes. E por que é que o religioso é chamado de mito, então? Se eles são duas caras para a mesma coisa. Então, o mito, ele é uma narrativa, né? É quando você cria uma história para explicar algum conhecimento. Ele não precisa de uma comprovação. A essência da religião é a fé, é a crença. Então, eu não preciso de uma comprovação de que aquilo existe. Até mesmo a religião se fortalece nesse sentido de que, muitas vezes, quanto menos prova tiver, mais forte é a sua crença, então mais forte é a fé. Então, o mito ele é essencial nesse sentido de que o conhecimento, a ligação entre o conhecimento e o fenômeno natural é através de uma narrativa que eu não preciso ter uma validação. Qual que é a graça da minha capacidade de fazer isso? Eu posso criar uma explicação para tudo. A religião, ela é, quando você fala, por exemplo, na religião católica, que o Deus é onipresente, ele é onipotente, eu estou dizendo basicamente que tudo pode ser explicado através de Deus. Isso traz uma paz de espírito para a maioria das pessoas, no sentido de que você tem menos indagações, você tem menos dúvida sobre as coisas. E dúvida traz ansiedade, dúvida traz várias coisas que para o comportamento humano muitas vezes é algo ruim. Então, assim, a religião não é ruim nesse sentido. A religião, ela te traz uma base mínima de funcionamento. Mas ela tem a metodologia de acúmulo, e nem mesmo é de acúmulo, né? Ela já traz tudo de uma vez, da informação, ela é diferente da ciência. Então, são coisas diferentes, certo? Apesar de que um fato, um conhecimento e uma explicação de um mito e uma explicação científica são coisas que podem ter um debate, que são debatíveis, que estão no mesmo nível. Mas é só uma questão de que a ciência em si não é um embate para a religião. A ciência, ela não é... Tanto é que a ciência nasceu da religião. Os primeiros cientistas, quer dizer, os cientistas, pelo menos na Idade Média, etc., eles eram essencialmente religiosos. O próprio Galileu, ele era religioso. Se vocês seguirem o vídeo lá, vocês vão ver que o estudo da ciência não é para ir contra a religião. A ideia é de que a religião, o entendimento humano do divino, que seja, ele é limitado. A ciência é um método que nos permite entender melhor a obra de Deus. Isso muitos cientistas traziam exatamente essa ideia na Idade Média, Iluminismo e etc. Então, mas assim, sim. Complementando, principalmente no caso, a religião nas coisas por isso que a religião tem muito ainda força, né? Como você falou, ela é muito antiga, bem mais antiga do que a ciência. Ela ainda se torna mais forte para as coisas que a ciência não pode provar. E a religião prova, não de uma maneira científica, mas da maneira dela, através de mitos, né? Ela explica, né, essas coisas. Principalmente onde a ciência não consegue chegar para explicar. Exatamente. E esse é um ponto essencial da ciência, é que ela jamais conseguirá explicar tudo. É impossível ter uma sociedade completamente baseada em ciência, no sentido de que muitas coisas a gente precisa tomar decisões. E muitas, por exemplo, a questão moral. A questão moral, ela é essencial da cultura humana. Você tem diferentes sociedades que têm constatações morais que são diferentes em temas diferentes. A ciência, ela pode nos embasar muito dos fatos que eles podem ser utilizados nas decisões morais, mas ela é incapaz de completar tudo. Então, nesse ponto, a religião não é a única opção. A gente tem, dentro da cultura, toda uma série de ferramentas para criar essa malha mínima de conhecimento que a gente precisa para funcionar, para uma sociedade funcionar. Mas a essência o que eu quis trazer aqui, na verdade, era mais esse ponto de que a ciência em si, ela não cria um embate com nada, certo? Ela é apenas uma metodologia. Ela é apenas uma
uma forma sistemática de adquirir conhecimento. Obviamente que as conclusões que você pode criar com a ciência, elas podem ter conflitos com a religião, podem ter conflitos morais, podem ter conflitos culturais. Mas aí já é uma atividade humana de embater esses fatos, certo? O que é o fato de um e o que é o fato de outro. Mas é só uma questão de que a ciência em si, ela é uma metodologia de que ela não é por si só, por assim dizer, imoral ou qualquer coisa do tipo assim, certo? Então, se tem alguém religioso, mais religioso aí, nada que a gente vai falar aqui é antirreligioso ou algo do tipo. Eu queria só apenas trazer mais ou menos aonde que ela se enquadra. Legal, pessoal? Então vamos. Então a ideia dessa aula era exatamente isso, trazer essa filosofia da ciência, quer dizer, tentar entender como que o conhecimento científico é acumulado, como que o conhecimento científico ele é organizado, certo? E aí depois a gente vai tentar enfiar o modelo nisso. Então a grande pergunta dessa aula é exatamente isso, como que se organiza o conhecimento científico? Como que ele é armazenado, como que ele é distribuído, compartilhado, como que ele é checado e etc. Certo? Então, a filosofia da ciência busca tentar entender, responder essas perguntas. Certo? Então, vamos agora trazer alguns conceitos que se relacionam à ciência em si. Observação. Alguém aí tem alguma definição do que é observação? Essa é meio fácil. Analisar e registrar fenômenos? Será que analisar entra em observação? Talvez, né? Ela se relaciona exatamente tem algumas palavras aqui que ajudam. Então, a gente tem instrumentos, certo? A gente tem instrumentos que nos permitem caracterizar aspectos da natureza. Veja que há diferentes níveis de observação. Então, quando a gente fala de análise, a gente pode estar trabalhando em diferentes níveis desse ponto de observação. A gente tem desde um nível qualitativo, em que eu caracterizo, por exemplo, esse cara é azul, essa planta é verde, essa planta tem tem ramificações em 3 direções. Coisa tipo que é bastante típico de uma parte mais original da ciência. Algumas áreas científicas, como, por exemplo, ciências humanas, que são extremamente complicadas, a gente ainda tem um trabalho muito grande de caracterização na forma qualitativa, em que eu atribuo diferentes observações, quer dizer, eu olho na natureza e eu associo a diferentes classes ontológicas. A biologia clássica ela é essencialmente trabalhada em cima disso. Mas a própria observação ela evoluiu muito no sentido da quantificação. A quantificação é quando a gente começa a ter referências métricas, né? Quando eu tenho, por exemplo, uma régua, eu posso fazer tantos centímetros, tantos bar de pressão, tantos quilos, etc. Então, quando a gente fala de observação, eu estou falando de ir na natureza e coletar algum dado ou alguma informação. Então, quando a gente vai para a TI, a definição de dado é exatamente isso, é uma observação do estado de alguma coisa. Informação é quando eu já começo a fazer relações entre essas observações. Mas quando eu estou falando de observação, eu estou falando exatamente isso, de olhar na natureza, usar alguma ferramenta para coletar alguma coisa da natureza e criar uma observação de esse aspecto da natureza é assim. Então, normalmente as observações elas são bastante materiais, elas estão ligadas a esse contato direto sobre o que é a realidade. Então, o produto da observação, hoje em dia principalmente, é o quê? São os dados. Então, são os dados que eu guardo. Eu quero tirar uma foto de alguma coisa. Tira a foto, ela vira um arquivo de dados que eu salvo em algum lugar. Essa é a minha observação sobre a natureza usando a minha ferramenta, que foi a máquina fotográfica. Isso se relaciona com a informação, quer dizer, eu consigo relacionar esses dados com outros aspectos.
Mas uma palavra importante, então, quando a gente está falando aqui de observação, é a questão dos fatos. Então, quando a gente fala de fato, a gente está falando sobre algo que é sabido, então ela já se relaciona com o conhecimento de alguma forma, mas é algo que é bruto. É algo que eu consigo ter uma observação direta na natureza sobre aquilo. Tipo, se eu tenho algo como, eu tenho uma ferramentinha aqui, ela é preta. Ela ser preta é um fato, certo? Eu posso discutir a metodologia, eu posso discutir quais são os termos que são usados, mas é um fato de que isso é preto, certo? É algo que eu consigo adquirir diretamente sobre a natureza. Então, o fato é algo que eu obtenho, é um produto de uma observação direta da natureza. Isso é essencial para a gente falar de ciência, de que a gente tem que ser capaz de observar a natureza, ser capaz de extrair dados, extrair os fatos da natureza. O outro lado da ciência é a teoria. Então, a própria religião, cultura, elas também, a observação é essencial. A religião, ela sempre nasceu da explicação de observações. Eu observei isso, eu preciso de uma explicação para aquilo, certo? Então, as explicações, elas são a forma do conhecimento. Então, o conhecimento em si, normalmente, são explicações para observações, são as observações em si, eu sei que aquilo é preto, explicações sobre por que aquilo é preto, o que é preto, etc., e formas como isso é organizado. Em ciência, a gente organiza essas informações através do conceito de uma teoria. Uma teoria, aí a gente traz uma definição de dicionário também, é o quê? É uma suposição, é uma afirmação, quer dizer, é alguma concepção que eu tenho sobre alguma coisa, ou um sistema de suposições, um sistema de ideias, que elas tentam explicar alguma coisa a ser explicado, certo? Então, eu posso ter uma teoria sobre por que isso aqui é preto. Eu posso ter uma teoria sobre qualquer observação. Se eu tenho uma observação sobre quais são os mecanismos que criam os mecanismos que regem o fato disso aqui ser preto, o que causa isso aqui de ser preto. Então, quando a gente fala de teoria, a teoria ela é a forma mais geral do conhecimento científico. A teoria ela é só uma segregação, uma sistematização de uma parte do conhecimento. Mas ela ainda não está muito organizada. Uma própria teoria ela tem tantas formas que ela ainda vai entrar naquele problema de que conhecimento é algo abstrato, é algo difícil de ser materializado. A teoria ainda entra nisso. Mas quando a gente está falando pelo menos de teoria científica, a gente está falando de uma síntese do conhecimento. Então, a gente está falando de eu tenho um conhecimento sobre algum assunto, eu vou sintetizar ele em alguns aspectos importantes, sobre alguns pontos. E quando eu falo de teoria científica, essa síntese, basicamente vai se dividir em duas partes. Ela vai ter uma parte que são as evidências, que são basicamente a coleção de fatos, de observações que eu conheço, são fatos que são coerentes com alguma teoria, e eu vou ter um conjunto de hipóteses, que são previsões, que são relações entre diferentes conhecimentos que eu posso, de alguma forma, testar ou não. Então, a teoria científica, por que eu posso chamar de teoria científica? Então, toda teoria ela é científica. Aqui eu estou definindo teoria como aquilo que tem um conjunto de relações de conhecimento e um conjunto de observações. Tem um problema que é o seguinte, a gente provavelmente aí todo mundo já escutou, já falou, isso é só uma teoria. A teoria no senso popular ela é diferente da teoria científica. A teoria no senso popular ela não inclui as evidências. A teoria no senso popular ela é apenas uma afirmação, é apenas uma proposição sobre como algo funciona. Por isso, quando eu falar só uma teoria, é porque é só um chute sobre como aquilo funciona.
como se em algum momento a teoria deixasse de ser teoria para virar alguma coisa. Em ciência isso não existe. Uma teoria vai ser sempre uma teoria. Uma teoria é um conjunto de ideias sobre um funcionamento de proposições, mais o conjunto de evidências, quer dizer, conjunto de observações que dão suporte àquela proposição. Mas também, para ser científica, além de incluir as hipóteses, além de incluir a explicação mais as evidências, existe um princípio que foi criado pelo Karl Popper, quem curte economia, ele também tem lá suas relevâncias, que é o princípio da falseabilidade ou da refutabilidade. Nem toda preposição que tem evidência e que tem alguma explicação é necessariamente científica. Eu tenho que ser capaz de falsear uma teoria. Uma teoria, para ser científica, eu tenho que ser capaz de dizer, veja, se nessa situação, se você tiver essa observação, então a minha teoria é falsa. Qualquer teoria que ela é verdadeira sempre, ela não é científica. Então a gente pode trazer até mesmo para a questão da religião. A teoria de que Deus é onipresente. Até. Como que eu consigo dizer que isso é falso? Como que eu consigo provar que Deus não está em algum lugar? É impossível. Então isso não tem como ser uma teoria científica. É uma teoria religiosa, que você vai estudar dentro da teologia, mas dentro da ciência é impossível você conseguir falsear isso, realizar uma observação que diga, isso é falso. Então, beleza, mas como é que eu crio, então, isso? Como que eu estruturo uma teoria de uma forma que eu possa falseá-la? Então, para eu estruturar uma teoria, eu utilizo a hipótese. Então, a hipótese é uma construção científica que nos permite falsear alguma coisa, falsear alguma informação. Então, toda a teoria ela é um guarda-chuva sobre o meu conhecimento sobre alguma coisa. E dentro de uma teoria, eu crio várias hipóteses que elas têm que ser verdadeiras, elas são de acordo com a teoria, mas elas podem ser negadas ou desnegadas de acordo com a observação. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Ó. Esse quadro aqui, que é a Vênus, o nascimento da Vênus de Botticelli, que é um quadro bastante clássico. Eu posso ter alguns conhecimentos sobre elas, mas a forma que eu quero criar é um conhecimento na forma de hipóteses. Toda hipótese ela tem que ser falseável ou não. Eu vou dar 2 exemplos de possibilidades. Esse exemplo eu roubei, pessoal, do Khan lá, do sisteminha de aulas lá do Khan. Eu posso ter o nascimento da Vênus de Botticelli é lindo. Esse quadro é lindo. Eu tenho como falsificar isso? Eu tenho como negar isso? Se alguém chega e fala é lindo, eu tenho como falar não é lindo? Tipo, ele não acha isso lindo, não tem como saber? Então, a primeira afirmação, ela não é uma hipótese. Ela é uma afirmação que eu não tenho como falsear, eu não tenho como combater essa observação. Agora, eu posso ter uma alternativa que é o seguinte, as pessoas acham o nascimento de Vênus lindo. Isso é algo que eu consigo avaliar. Eu consigo perguntar para uma pessoa, você acha que é lindo? Se a pessoa responde que é lindo, então ótimo. Essa pessoa sabe, acha. Se eu pergunto para todas as pessoas e todas as pessoas acham lindo, então eu consigo avaliar. Se as pessoas não acham lindo, eu pergunto e falam não, então eu falseei essa hipótese. Então, quando a gente fala de hipótese, que é a forma de estruturar as teorias, eu tenho que criar de uma forma de que deve existir pelo menos algum tipo de observação que vai falsear essa hipótese, vai falsear, então, a minha teoria. Então, quando a gente está falando de ciência, eu estou falando em criar teorias que eu consigo explicar as observações e, de alguma forma, relacionar entre elas. E a essência da ciência é o que a gente chama de método científico. O método científico é um sistema que nos permite relacionar teoria na forma de hipóteses com observações.
Sim. Quando eu entendi o conceito de refutar a teoria científica, mas eu não entendi, assim, o porquê é necessário que uma teoria científica seja refutável. Sim. Existe esse é um debate, na verdade, que foi... O Popper propôs isso lá pelos anos 30, eu acho, anos 40. E não é todo mundo que aceita isso como verdade. Há partes científicas que são irrefutáveis, como, por exemplo, a observação direta. Se eu observo que isso aqui é preto, isso é irrefutável. A não ser que você tenha alguma prova que isso não é preto, certo? Mas as teorias que relacionam o conhecimento, se você tem alguma hipótese de que ela não é testável, eu não consigo criar uma observação, criar algum experimento cuja observação diga que ela é falsa ou não, então eu não tenho como testar ela. Então ela é simplesmente uma proposição que ela não faz sentido para a aplicação do método científico. Isso significa que todo conhecimento é científico? Não, assim, nem todo conhecimento é científico. Tem conhecimentos que não são testáveis dessa forma. Mas quando a gente está falando de ciência, a gente está falando com um certo pragmatismo metodológico. A gente está falando que é tudo aquilo que eu consigo aplicar essa metodologia para relacionar uma afirmação com a observação. Então, o que o Kepler quis dizer foi, eu só consigo dizer que essa hipótese ou essa teoria ela segue um método científico, ela pode ser aplicada no método científico, se eu consigo chegar numa situação de que eu consigo prová-la como errada, como falsa. Senão é simplesmente uma afirmação que serve para qualquer coisa e não adianta eu aplicar um método científico. A discussão em cima disso é bastante ampla, assim, não é todo mundo que aceita isso, até o que pode ser tal. O Kepler escreveu, sei lá, uns 10, 15 livros sobre isso. Mas é um conceito essencial. O conceito essencial da refutabilidade, ela está no sentido da experimentação e da necessidade de criação de hipóteses. Tem muita gente que cria teorias, assim, às vezes cria uma teoria tentando explicar alguma coisa, mas ela não cria as hipóteses em cima daquilo. Aí a crítica que o pessoal normalmente vai fazer mas isso não é científico. Você está criando uma explicação sobre por que o elevador sobe e tal, mas você não está colocando isso no formato de hipóteses que podem ser testadas. Então, assim, um exemplo que eu vejo assim é a teoria mecânica de Newton, né? Ela é bem aplicável aqui para o nosso mundo, né? Mas assim, para níveis de universo, ela já não é bem aceita, assim, ela não tem uma exatidão nos cálculos como a relatividade. Então, mas ela é científica. É científica, isso. Ela é refutável, e como eu estou te falando, ela é refutável para quando você não faz uma coisa, experimento na Terra, então ela se torna uma teoria científica por isso. Assim, na minha cabeça, o que veio na minha mente foi esse... Sim. Eu vou dar um exemplo que o Kepler colocava como exemplo de teorias não científicas. Ele era muito crítico de Freud. Então, ele usava essas coisas para criticar muito a psicanálise. No sentido de que, na concepção clássica da psicanálise, não foram criadas tantas condições experimentais que te permitiam avaliar aquelas afirmações que ele fazia sobre relação de sono e etc. Isso também é criticável, que também não é tão verdadeiro. Freud tinha ele só não tinha um ferramental, mas assim, muitas das coisas que ele fazia não tinha como seguir um método científico atual de neurociência, mas ele seguia rudimentarmente o que ele tinha. Mas era uma forma de criticar esse tipo de coisa, como uma outra crítica que ele fazia era a astrologia e etc. Falando, você tem várias afirmações, várias teorias de como o Sol se relaciona com o comportamento e tal, mas você não fala como que a gente pode testar se isso é verdade ou não. Essa era a crítica essencial. Falando, isso é uma teoria de que se o Sol está alinhado com Vênus, eu vou ser mais mal-humorado. Mas para ela ser científica, eu tenho que ser capaz de traduzir essas afirmações em hipóteses que eu posso testar ou não.
Então, é só para dar esse adjetivo científico. Legal? Então a forma, assim, para ser científico, eu tenho que ser capaz de aplicar o método científico. E o método científico, ele é basicamente uma sequência, é um loop. Ele é um loop no sentido de que eu preciso realizar observações e a partir das observações, quer dizer, eu tenho algo para explicar, eu crio uma teoria para explicar aquilo. A partir da teoria, eu estabeleço as minhas hipóteses. O que uma hipótese traz? Uma hipótese traz uma previsão. Uma hipótese diz, se você fizer isso, o resultado vai ser esse, de acordo com essa teoria. Isso significa que é testável. Eu tenho uma afirmação causal de que se eu te der uma preposição, uma pré-condição, o resultado é esse, e eu tenho como testar isso. A forma de testar isso é através de experimentação, o uso dos experimentos científicos. O experimento ele vai criar uma condição natural, de que eu posso controlar ela, que ela tem que ser replicável, outras pessoas têm que ser capazes de realizar o mesmo experimento, e de que eu tenho para cada experimento um resultado da hipótese que é esperado. E o que a observação vai fazer é exatamente... ela vai te dar qual que é a realidade, qual que é o dado real, qual que é a saída do experimento. E o princípio da falseabilidade vai dizer, se o resultado for de acordo com a previsão, a hipótese está correta. Se o resultado não for, então a hipótese está errada e eu preciso rever a minha teoria ou rever a minha hipótese. Essa é a essência do método científico. É a criação de uma hipótese, criar um experimento e observar na natureza se aquela hipótese está de acordo ou não. Certo? Então, assim, essa é a essência. Então, tudo que a gente fala como método científico está aplicando isso. A gente cria uma hipótese, eu experimento e eu vejo. Aí tem um exemplo aqui que é da Khan Academy que é muito legal. Ó. Esse exemplo ele começa com uma tostadeira. E ele observa, ela não está funcionando. Coloquei o pão, ela não funciona. Isso é uma observação. Isso não dá para ser falseável. Eu ouvi, é o que está lá, é o fato. Aí eu faço uma pergunta que é o que vai motivar a minha teoria. Por que ela não está funcionando? Por que a minha torradeira não está funcionando? Para isso eu crio uma teoria em forma de uma hipótese. Aqui a minha teoria é de que talvez ela esteja quebrada. Tá? Isso é uma teoria ainda, não é a minha hipótese. Né? Então a hipótese vai gerar uma predição. Se eu ligar ela em outra tomada, quer dizer, não, a minha hipótese é de que a tomada está quebrada. Então, se eu ligar em outra tomada, então talvez ela funcione. Essa é a minha predição. Então eu faço o meu experimento. Eu ligo ela num outro lugar e eu testo. Eu tenho 2 resultados possíveis. Se ela funcionou, a minha hipótese é verdadeira, a minha teoria está correta, e eu posso começar a perguntar outras coisas. Por exemplo, por que aquela tomada está quebrada? Ou, se ela ainda não funcionar, então talvez a minha hipótese esteja errada. Então talvez eu tenha que mudar a minha hipótese. Será que é a tostadeira que está quebrada? Veja, ela parte de uma observação que eu quero explicar. O que eu quero explicar parte de uma preposição que me dá uma predição sobre algum comportamento no mundo, um teste no mundo para ver se aquela observação está correta e uma reinteração com esse resultado. Então a essência do método científico é esse. Certo? Então, voltando para aquela pergunta, como que se organiza o conhecimento? Então, quando a gente está falando de ciência, ele é um método de aquisição de conhecimento sobre a natureza. Ela usa um método para criar isso. Então, ela vai ter a filosofia, que ela tenta explicar como que esse conhecimento é formado, mas ela vai ter desde as observações da natureza, quer dizer, a observação que está direto sobre o que acontece na natureza, até a teoria que está mais para o lado do conhecimento, que é a organização desse conhecimento. Quando eu falo de hipótese, já é uma representação dessa teoria mais próxima, quando eu já começo a predizer como que a natureza tem que funcionar, de uma maneira mais direta. E aí que eu vou ter as minhas evidências. As minhas evidências são as observações que corroboram com as hipóteses. E os experimentos que estão mais próximos do método são as formas que eu tenho de, dado uma hipótese, criar observações que no fim vão me dar essas evidências.
Então, essencialmente, o ciclo científico, ele funciona aí. Ele funciona dentro dessas partes. Eu posso ter científicos mais teóricos, que eles vão criando novas hipóteses. Eu posso ter cientistas mais experimentais, observacionais, que eles vão pegar várias hipóteses e vão testando, vão olhando na natureza, e dentro disso a gente vai aumentando o nosso conhecimento. Mas beleza, dado o conhecimento, aí tem uma questão que hoje em dia é essencial, é como que eu compartilho isso? Como que um dado conhecimento científico que eu tenho, eu passo para as outras pessoas? Então, o padrão ouro para isso é o que a gente chama de revistas com revisões por pares. Essas revistas, que elas são publicadas desde 1800 e tantos, elas têm uma metodologia, uma forma em que ela explica tanto o contexto, quer dizer, quais são as observações, por que eu estou estudando aquilo. Elas têm que ter uma definição da metodologia que torne essa replicável. Eu posso ler uma revista, um artigo e realizar o mesmo trabalho só com aquela informação e ter uma descrição de quais são os resultados. E elas são revisadas por pares. Isso significa o quê? Eu crio esse artigo, eu faço uma observação, uma teoria, isso é enviado para alguém que eu não conheço, e esse alguém vai aceitar ou não aquilo. Normalmente são de 3 a 5 pessoas por uma da revista. Então, quando a gente fala que esse resultado foi publicado e revisado por pares, significa que eu enviei para uma revista e outros cientistas avaliaram aquilo e autorizaram a publicação ou não, sendo que normalmente eu não sei quem foram essas pessoas. As duas revistas mais icônicas são essencialmente a Science, que é ciência, e a Nature, que é natureza. Então, o Nature da natureza aqui é esse Nature, a natureza que a gente está falando, que é essencialmente tudo. O que normalmente a gente vai ter revistas de um aspecto mais amplo, que normalmente publicam coisas mais impactantes, que são, por exemplo, a Science e a Nature, e a gente vai descendo até revistas que são mais específicas para algum ponto, como o Jornal da Sociedade Brasileira de Epidemiologia e coisa do tipo assim. Mas a forma essencial de publicar, de disseminar esse conhecimento é através dessas publicações. Mas não são as únicas. A gente pode ter publicações no formato de livros, que normalmente são um condensado de informação, mas que não são revisados, então a gente tem esse problema que normalmente você tem uma liberdade maior, você tem muito mais espaço, então eles são menos sintéticos, então eles são menos valiosos do que os artigos. Mas, normalmente, quando você quer condensar um conjunto, eu tenho um livro sobre biologia molecular, que eu vou incluir tudo que tem, eles são bastante úteis, principalmente para aulas. A gente tem hoje em dia os preprints, que são quando eu publico um artigo antes dele ser revisado pelos pares. Normalmente eu faço isso para ter já um feedback da sociedade, ou para dizer, eu inventei isso fui eu que fiz, e depois ele é revisado, ou quando você está numa emergência, você quer soltar o mais rápido, como agora, durante essas pandemias. E a gente tem a forma pior de todas de publicação, que são os press releases, que é quando o cara simplesmente manda para o jornal e ele sai lá. Às vezes a gente faz isso, eu já fiz isso várias vezes. Mas é quando você tem uma urgência bem maior e você precisa ter um impacto social o mais rápido possível. Por isso foi muito comum. Isso é muito comum, principalmente quando você tem relações de empresas e etc. Mas esse é um ponto essencial, a informação, o conhecimento científico, ele é formatado num nível de que a gente consegue colocar ele no papel, a gente consegue pegar uma pessoa, dar para outra e a outra entender o que foi feito e adquirir aquele conhecimento também. Então, assim, ele já não é tão abstrato quanto no começo, quando a gente estava falando. Mas isso é o quê? O conhecimento científico, não é puramente conhecimento, certo? Então, só para terminar, então, a aula de hoje, então a gente chegou nesse ponto. Então, a gente tem esse quadro de teorias e observações e tal, mas a gente estava falando de coisas bastante simples, né? Então, a gente chegou a falar de Newton aí, rapidinho, mas qual que é o grande problema científico aqui? Basicamente, como que eu chego da teoria na observação? Quando a gente estava falando de teoria do Newton, isso é uma tradução direta dele, fala, toda matéria atrai todas as outras matérias com força proporcional ao produto de suas massas, inversamente proporcional. Quer dizer, eu consigo colocar isso em palavras, quer dizer, é um texto em português,
original em inglês, que seja, e eu preciso relacionar isso com uma observação. Quer dizer, qual que é a matéria? Eu tenho que ter alguma matéria. Tal. Aí eu tenho aquela anedota clássica que é a maçã caindo. Tal. Veja que eu tenho toda uma distância entre a definição teórica de que quadrática, não sei o que, e uma observação que é uma maçã caindo. Então, um grande desafio dentro da ciência é exatamente como que esse conhecimento eu consigo torná-lo compreensível pelo humano, mas ao mesmo tempo que ele prediga exatamente qual que é a observação, que ele esteja completamente alinhado à observação. Quando a gente está falando de física newtoniana, isso é razoavelmente fácil. No laboratório de física 1, etc., vocês conseguem fazer. Mas, por exemplo, quando a gente começa a falar em entender a mente humana, entender o cérebro humano, será que eu consigo representar todo o meu conhecimento em texto? Será que eu consigo chegar no texto lá e escrever, ó, esse neurônio funciona assim, esses 10 mil neurônios funcionam de tal forma? A gente está falando em bilhões, trilhões de neurônios, em experimentos extremamente complicados. E da mesma forma, quando a gente começa a falar de pandemia, biotecnologia, etc. Como é que eu represento o meu conhecimento sobre um vírus? Eu consigo escrever? Ele tem um spike de tal forma. Como é que eu uso isso de uma maneira que eu consigo instruir, por exemplo, a construção de uma vacina e etc. E por último, como é que eu consigo, por exemplo, predizer a evolução econômica? Como é que eu sei se a gente vai crescer tanto e tal? Como é que eu consigo lidar com esse tipo de quantificação que eu tenho de números e uma representação de teoria que é só em algumas hipóteses, etc. Há uma distância muito grande entre o que eu consigo fazer por palavras ali e aquilo que eu consigo efetivamente observar no mundo que ficou extremamente complexo. Então, uma das perguntas principais que a gente tem, e é algo que é a essência dessa disciplina, é como que as teorias podem acompanhar a complexidade da natureza. Como que eu consigo criar teorias, explicações, adquirir conhecimento sobre algo que são extremamente complexos, como biologia, neurociência, economia, comportamento humano, ou o que for. E a resposta disso é que são os modelos. A modelagem, o uso de modelos é uma forma de sistematizar as teorias para a gente conseguir lidar com uma natureza mais complexa, com coisas mais complexas. Então, se a gente termina hoje aqui, na próxima aula a gente vai falar, eu vou explicar a modelagem, tipo, quais são os tipos de modelo, quais são as formas de modelo, e inserindo ele dentro ali daquela figura. Então, se a gente traz para essa figura aqui, o modelo ele vai ser uma forma sistematizada de aproximar a teoria das observações, de poder trabalhar com coisas que são complexas demais para eu simplesmente colocar em palavras. Então, na próxima aula a gente vai ver diferentes estratégias que a gente consegue fazer isso, as diferentes formas que isso são feitas. E a gente já vai começar construindo o nosso primeiro modelo. E quando eu falo de... Existem modelos não matemáticos, pelo menos no sentido que a gente está adotando aqui? Sim, a gente vai falar isso depois. Assim, o que define a natureza do modelo é a linguagem que você usa para construir esse modelo. Então, quando eu tenho uma teoria, por exemplo, essa descrição do Newton, ela é um modelo. Ela é matemática no sentido de que eu estou usando termos matemáticos, produto e tal. Mas ela não está numa linguagem matemática. Eu não estou usando uma linguagem clássica matemática. Então, isso é um modelo. Só que ela é um modelo, seja um modelo dialético ou é um modelo matemático. Eu posso ter um modelo computacional, que é algo que eu implemento num computador. Eu posso ter um modelo estrutural, que eu uso representações de estruturas para construir em cima daquilo. Então, assim, existem várias formas diferentes de modelo. O clássico que vocês tiveram normalmente acesso é o modelo matemático, que são equações. Quer dizer, eu uso essas equações, mas a gente tem várias formas diferentes de modelos que a gente vai trabalhar. Mas a essência do modelo é o quê? É uma forma de você representar o conhecimento
usando estruturas de algum domínio que você já tem várias operações, como a matemática, a computação, que te facilitem a observação. E é isso que é a simulação. A simulação, basicamente, é a construção de uma realidade alternativa a partir desses modelos, cuja observação, a saída da simulação, ela é diretamente comparável com a observação. Então, essa é a principal função da simulação. Então, o que é o modelos? Que a gente vai ver aqui, modelo e simulação, é uma forma de quê? De aproximar a teoria das observações, quer dizer, de avançar nesse processo de construção de conhecimento científico quando a coisa fica complexa, quando a situação fica difícil de traduzir simplesmente em palavras. Certo? Então, o que a gente vai ver a gente vai discutir ainda nessa primeira parte. A gente vai falar sobre sistemas complexos. O que é complexidade? O que é dificuldade? Por que algo é mais complicado que o outro? A gente vai falar de teoria do caos, de como as coisas se tornam complexas muito rápido. A gente vai falar um pouquinho de biologia, sobre como que esses sistemas complexos eles se relacionam dentro da biologia, o que é vida, o que é esse tipo de coisa. E a gente vai também falar mais do ponto de vista técnico. Como que eu crio um modelo computacional? Como que eu simulo a partir de um modelo computacional? E aí a gente vai ver alguns exemplos clássicos de como que isso foi utilizado para a gente explicar várias coisas. E, por fim, a gente vai usar a parte prática da disciplina para criar os nossos modelos e tentar explicar algumas coisas de maneira científica. Tranquilo, pessoal? Acho que estendi um pouquinho mais do que eu estava imaginando para essa aula. Mas a ideia era essa, era explicar esses conceitos. A essência que eu queria de vocês é que saia dessa aula com uma ideia de como esses conceitos se relacionam no contexto de ciência e para a gente inserir na próxima aula, falar o que é modelo, como é que funcionam os modelos, os diferentes modelos, etc. Tranquilo, pessoal? Ok, professor. Tranquilo, professor. Então, legal. Então, o que eu vou colocar, pessoal, o que vai ser essencial para a gente para essa disciplina? É que vocês tenham alguma ideia comece a brincar com programação. Tem um tutorial do Python, o clássico, que ele é muito legal, bem completo, mas eu vou mandar para vocês também um site que ele é bem interessante para o pessoal da bioinformática e de biotecnologia e tal, chama Rosalind, que ele tem várias tarefinhas, começam muito no fácil e elas vão ficando um pouquinho mais difíceis. Aí, para vocês começarem a ter uma noção de como é que funciona o Python e etc. Em algum momento eu vou dar uma apresentação efetivamente sobre o Python, o que é notebook, sobre o que é as diferentes bibliotecas científicas que a gente usa e etc. Certo? Mas, por enquanto, deem uma olhada naqueles vídeos do Marcelo lá, que eu coloquei no link. Eles são bem nesse ponto de filosofia, etc. Bem nessa coisa. Quem não tiver com saco também, não tiver interesse, não se preocupe. O que eu vou cobrar, por exemplo, é essas relações. Relação entre observação e teoria, o que é falseabilidade, esse tipo de coisa, mas vai ser bem trivial. Certo? Tranquilo, pessoal? Alguma pergunta? Então, você vai colocar essas coisas desse site, esse tutorial, tudo no Cigar, né? Sim, vou colocar tudo lá, tudo que for posto. Até o tutorial eu vou fazer até mesmo... eu vou fazer uma aula aí, sentar com vocês aí e fazer como é que chama? Fazer na mão com vocês. Certo?